Antes de orarmos, quero te convidar a algo muito simples, mas profundamente espiritual. Fazer uma pausa verdadeira. Respira fundo. Silencia um pouco a correria da mente. Agora, pensa na tua história. Se Deus te pedisse para olhar para trás, para toda a tua vida, quantos dos presentes dele você realmente perceberia? Quantas oportunidades ele te deu de recomeçar? Quantas vezes você saiu ileso de situações que tinham tudo para dar errado? Quantas noites de livramento, quantos quase que nunca viraram tragédia porque a mão dele estava sobre você? Às vezes, o perigo mais sutil na vida de um cristão não é a tempestade, mas o conforto. Uma rotina tão tranquila, tão automática, que o coração começa a esquecer de quem vem o fôlego, o pão de cada dia, a proteção, a paz. O conforto pode fazer a alma dormir. Então hoje eu quero te encorajar. Olhe para a sua vida com olhos bem abertos. Conte suas bênçãos sem pressa. Deixe o seu coração fazer perguntas sinceras. Onde eu estaria se Deus não tivesse me amado com amor incondicional? Onde eu estaria se meus pecados nunca tivessem sido perdoados? Como eu estaria se a minha vergonha ainda me prendesse, se o meu passado ainda me definisse completamente? Quem eu seria hoje se Deus não tivesse entrado na minha história, me levantado dos lugares em que eu caí, me resgatado de escolhas que quase me destruíram? Se essa mensagem já falou com você até aqui, escreva nos comentários: obrigado, Deus, por não desistir de mim. Pense nisso com sinceridade diante de Deus. Onde você estaria se o Senhor tivesse te deixado entregue às armadilhas do inimigo, às suas próprias decisões, à sua própria força quebrada? Essas são perguntas pesadas, mas necessárias. Porque a verdade é simples e poderosa. Se não fosse Jesus, você e eu ainda estaríamos totalmente perdidos. Sem a graça dele, você ainda estaria cego para o amor de Deus, preso em uma vida que talvez parecesse cheia por fora, mas vazia por dentro. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, sem direção, sem esperança real. Mas Deus, em sua grande misericórdia, não te deixou ali. Ele te procurou quando você nem sabia como procurá-lo. Ele te chamou pelo nome quando você não achava que merecia ser chamado. Ele te perdoou por coisas que ninguém sabe, por lutas internas que só ele viu. Ele enxugou lágrimas que nunca caíram em público, apenas no travesseiro, no silêncio da madrugada. É por isso que o nosso coração precisa aprender a ser grato de propósito, não só quando tudo vai bem, mas como uma postura diária. Deus é pai dos órfãos. É defensor de quem não tem ninguém para defendê-lo. Jesus Cristo é o amigo que fica mais perto que um irmão. O Salvador que não desiste dos perdidos, o médico que não foge do doente, o Redentor que se aproxima dos condenados. Quando a gratidão ocupa o centro do coração, os desejos começam a mudar. Em vez de dizer, se ao menos eu tivesse mais bênçãos, você começa a dizer, se ao menos eu pudesse ganhar mais almas para Jesus, se ao menos eu pudesse servir de verdade no reino, se ao menos a minha vida apontasse para Cristo todos os dias. Isso é o que significa sair de uma mentalidade egoísta para uma mentalidade centrada em Cristo. Você deixa de viver apenas para receber de Deus e passa a viver para Deus. A Bíblia te chama para esse tipo de vida. Em Romanos 12:1 está escrito que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outras palavras, a sua vida inteira se torna um muito obrigado para o Senhor. O jeito que você fala, a forma como você perdoa, como trata as pessoas, como lida com dinheiro, com portas abertas, com portas fechadas, com honra, com rejeição, com dor e com alegria, tudo isso se transforma em uma oferta que declara: Senhor, Tu és digno. 1 Crônicas 16:34 nos lembra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus não é temporária, o amor dele não expira. Mas existe um perigo real: o coração se acostumar tanto com as bênçãos que para de notá-las. É possível aproveitar os presentes de Deus e aos poucos ir esquecendo o doador.
Por isso o Salmo 103 nos ordena: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova. Esquecer não é só um problema de memória, é um problema de coração. Quando a ingratidão entra, a visão espiritual escurece. Então que essa seja também a sua oração. Senhor, não permita que eu me torne morno, não deixe o meu coração esfriar, nem ficar acostumado com a tua presença. Não me deixe viver uma vida cristã pela metade. Acende o teu fogo em mim. Ensina-me a te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Jesus nos alertou sobre o perigo de um coração morno. Em Apocalipse 3, 15 e 16, ele fala de crentes que não são nem quentes nem frios, mas estão no meio do caminho. Esse não é o lugar para onde você foi chamado. Você foi chamado para viver em fogo, em entrega, em amor verdadeiro por Deus. A Bíblia também nos alerta sobre a ingratidão. Romanos 1, 21 diz que, mesmo conhecendo a Deus, muitos não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e por isso o coração deles se obscureceu. Percebe? Deixar de agradecer não é algo pequeno. É um sinal de um coração que deixou de reconhecer Deus como fonte da vida, da misericórdia e da esperança. Quando você para de agradecer, começa a se afastar. Quando para de ver a mão de Deus, começa a confiar apenas em si mesmo. Por isso, pergunte-se com sinceridade: quando foi a última vez que você agradeceu profundamente a Deus, não pelo que você quer que Ele faça, mas pelo que Ele já fez? Quando foi a última vez que você se calou diante dele e disse: Senhor, obrigado por me salvar. Obrigado por me amar quando eu era impossível de amar. Obrigado por perdoar o que ninguém mais viu. Obrigado por me proteger de perigos que eu nem sequer percebi. Se algum dia você duvidar do amor de Deus, volte para a cruz. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o fundamento da sua gratidão. Deus não te deu apenas uma bênção. Ele te deu o próprio Filho. Ele não só melhorou a sua vida, ele te deu vida eterna. Deixe essa verdade moldar o seu coração hoje. Que ela te mova a viver com gratidão, a servir com alegria e a amar Jesus de forma profunda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha família, do meu lar e de todos que estão ligados à minha vida. Livra-nos das garras do inimigo. Não permitas que eu ou aqueles que amo sejamos destruídos pelos planos do diabo. Não deixes que sejamos engolidos pelas pressões, pelas acusações e pelas aflições desta vida. Enquanto eu espero em Ti, Senhor Jesus, ajuda-me a aquietar o meu interior e a saber que Tu és Deus. Eu reconheço. Só Tu és digno de todo louvor. Escolho confiar em Ti as minhas dores, minhas preocupações, meus porquês e o meu amanhã, mesmo sem saber o que o amanhã reserva. Tu estás no controle mesmo quando os meus sentimentos dizem o contrário. Que o Teu Espírito Santo abra mais e mais os meus olhos para essa verdade. A Tua palavra em 1 Pedro 5,7 diz: para lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Então agora eu coloco nas Tuas mãos os medos, as cargas, as preocupações profundas que ninguém vê. Eu sei que nesta vida enfrentarei águas profundas e fogo de provações. Mas Isaías 43:2 diz que quando eu passar pelas águas, Tu estarás comigo, e quando eu passar pelo fogo, não serei queimado. Quando eu me sentir sobrecarregado, fica comigo. Quando eu me sentir no meio do fogo, prova a prova, fica comigo. Lembra-me que a vitória pertence a Ti, Jesus. Ensina-me a viver com gratidão e louvor, mesmo em meio às lutas, dizendo: Deus continua sendo bom e a sua misericórdia ainda dura para sempre. Tu és o meu ajudador, o Deus que me sustenta com a Tua destra fiel, como diz Isaías 41:10. O Senhor supre cada necessidade, como está em Filipenses 4:19. Tu me guardas, me cercas de amor, me perdoas, curas, restauras, resgatando minha vida da destruição e coroando-me com graça e misericórdia.
como diz o Salmo 103. Senhor, enquanto eu viver, quero te bendizer. Como está em Salmo 63:4, levantarei as minhas mãos em teu nome. Espírito Santo, ajuda-me a ter um coração que te adora em dias bons e em dias difíceis, que não dependa das circunstâncias, mas de quem tu és. Pai, obrigado por ouvir essa oração. Eu oro em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Amém, eu recebo em nome de Jesus. E se quiser, compartilhe para alcançar mais vidas.